E aí, meu povo, sejam bem-vindos ao canal TV Cinema. E nessa linda semaninha de Natal, não podia faltar um vídeo sobre essa data especial. E no vídeo de hoje eu vou comentar sobre um clássico que todo mundo já viu umas 550 vezes na sessão da tarde. Esqueceram de Mim. I can't seem to find my toothbrush, so I'll pick one up when I go out today. Other than that, I'm in good shape. Acho que eu não deveria, mas só para manter o costume eu vou comentar a sinopse do filme. A família McAllister, a típica família norte-americana, se reúne para passar o Natal em Mônaco, na França. Mas o encrenqueiro Kevin acaba sendo esquecido por seus familiares em casa. E ao perceber que esqueceram o pequeno, a família logo tenta voltar para os Estados Unidos, enquanto o pequeno fica sozinho em casa. Daí o título original do filme, né? Mais uma dupla engenhosa de ladrões começa a roubar as casas da vizinhança, que estão vazias devido a todos terem viajado para o Natal. E com o pequeno Kevin sozinho em casa, ele tem que bolar várias artimanhas e se virar nos 30 para conseguir defender o seu lar. Assim, não tem como fazer uma análise muito profunda sobre Esqueceram de Mim. É aquela típica história bobinha de Natal que não tenta ter um subtexto assim muito bem elaborado, tenta passar uma lição na época de Natal sobre amar o próximo, valorizar os outros, bababá, bebê, bibibi. Sendo este o filme que levou Macaulay Culkin ao estrelato e o tornou a criança mais famosa de sua geração, antes dele acabar se perdendo no mundo das drogas. Detalhe que este filme foi dirigido por Chris Columbus, que anos mais tarde ficou famoso por ter dirigido os 2 primeiros filmes da saga Harry Potter. É uma história bem simples, feita apenas com o intuito de divertir. E quando você para analisar de forma mais fria, você vê que em vários pontos são bem forçados e não fazem o menor sentido. Como por exemplo o fato do pai do Kevin ter derrubado o passaporte dele na lixeira, que claramente foi de propósito e ninguém pode me convencer do contrário, e outras coisas que você tem que dar uma bela ignorada para poder aproveitar a história. Como naquele momento em que o entregador de pizza chega na casa do Kevin e o garoto espanta ele simulando uma tentativa de assassinato, e o entregador, como qualquer outro ser humano normal, ter ligado para a polícia, feito um BO e ter denunciado essa tentativa, mas não, ele simplesmente fugiu de lá e deixou quieto. E um detalhe assim que é bem idiota. Tudo bem que toda a vizinhança tinha viajado para comemorar o Natal em outros lugares. Mas agora, ninguém estranhou o fato de que havia um moleque perambulando pelas ruas, entrando na casa sozinho, porque mesmo que toda a vizinhança tenha saído de lá, não tinha uma alma viva que passava por aquelas ruas e tal, ou então que morava perto das redondezas que tinha reparado num moleque caminhando sozinho nas ruas, entrando numa casa sozinho e tudo mais, sem ver outros parentes, nenhuma alma viva. E eu nem vou comentar a questão das armadilhas e tudo mais, de que elas não seriam muito críveis, pois dá até para passar um pano, já que as formas que elas são organizadas não é algo assim muito mirabolante que exigiria muita massa encefálica para organizá-las. Elas são bem simples e tem até momento em que os vilões conseguem se esquivar das armadilhas, já que nesse primeiro filme o protagonista não é um super gênio calculista que prevê tudo que os outros possam fazer. Quanto aos personagens do filme, os únicos que eu consegui simpatizar, além do protagonista, foram os vilões, que cumprem seu papel cômico e conseguiram me divertir. Aquele senhorzinho lá que varre a neve, que acaba salvando o Kevin no final. E a mãe do protagonista, que você percebe que é o único membro da família que realmente quer fazer alguma coisa boa. A todo momento do filme dá a impressão de que o pai se sentiu até aliviado por ter esquecido o filho em casa. E eu entendo que é uma história contada do ponto de vista do protagonista, mas todos os membros daquela família me parecem pessoas repugnantes que eu nem teria coragem de chegar perto. Todo mundo é escroto, todo mundo grita, todo mundo reclama do moleque. Tudo bem que da perspectiva do Kevin todo mundo o odeia, mas pelo menos pra mim foi bem exagerado. E vocês podem achar que eu só tô caindo de pau do filme, mas em questões técnicas e tudo mais, o trabalho é bem feito. Os cenários, as coreografias dos criminosos
caindo nas armadilhas são bem feitas. O protagonista é realmente uma criança bem cativante, levando em conta que o Macaulay Culkin só tinha 10 aninhos naquela época. Eu não diria que foi uma boa atuação, eu diria que ele pelo menos conseguiu me manter cativado no filme, que claro, sob a tutela de um bom diretor, no caso Chris Columbus, e mesmo tendo muitos personagens da história, os únicos que realmente importam são o protagonista, os criminosos, a mãe e o velhinho. São os únicos que realmente têm algum destaque na trama. Enquanto a mãe do Kevin, ela me causou um impacto maior porque você vê que ela possui um legítimo desespero ao tentar ir atrás do seu filho. Desesperada tentando vender as coisas dela no aeroporto para conseguir uma passagem de avião, pegando uma carona com estranhos só para poder voltar para casa. A gente vê que é uma mãe que realmente ama seu filho, mesmo com as broncas e tudo mais. Afinal, todo pai deve zelar por sua prole. Quanto ao ritmo da história, pelo menos pra mim a história não foi nada arrastada. Deu pra assistir de boa, passou assim bem rápido, sendo que o filme só tem 1 hora e 40, então não tem que reclamar do ritmo. E é claro que o melhor momento acontece no final, quando temos as armadilhas. Up here, you morons! Come and get me! Esqueceram de mim aquele típico filme que tenta passar uma lição sobre cuidado, aprender a valorizar os membros da sua família, ainda mais na época de Natal, né? E ainda dando uma boa dose de comédia, e pra mim foi um completo erro ter iniciado uma franquia a partir desse filme, já que depois desse filme renderam mais 4 sequências e um reboot em 2021. E eu considero um erro porque é a história de um moleque que é esquecido por sua família em casa e aí ele protege a casa de criminosos. Esse tipo de história, pelo menos pra mim, só funciona uma única vez. Quando você repete ela várias e várias vezes, fica um negócio meio maçante, previsível e tal. E como ocorreu nas sequências, acaba apelando para um moleque fazendo armadilhas mega mirabolantes, tudo mais, prevendo cada passo que os criminosos dão, e fica um negócio assim meio chato. Por isso, se você for uma pessoa que nunca tenha ouvido falar, ou por isso se você for uma pessoa que nunca tenha assistido esse filme, minha recomendação é assista apenas o primeiro. Até vai o segundo, mas a partir do segundo desconsidere o resto. Não assista os outros filmes e tal, não vale a pena perder seu tempo para isso, nem veja o reboot de 2021. Porque, querendo ou não, filme de Natal não tem muito pra onde ir. Se não tiver uma história original por trás ambientada na época natalina, acaba sendo aquele mesmo repeteco de sempre. Vai dar alguma lição e tal de aprender a valorizar os outros, respeitar, aprender a perdoar na época natalina e tudo mais. Mas querendo ou não, esse filme é um clássico da comédia e todos deveriam assistir. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por sua audiência. Outro obrigado para quem assistiu até o final. Até a próxima.